Com um coração dedicado ao cuidado do rebanho do Senhor, o pastor João Miguel de Oliveira assumiu a igreja em um tempo de desafios e incertezas. Em sua posse, ele nos trouxe a reflexão de Atos 21:14. Faça-se a vontade do Senhor. E essa tem sido a marca do seu ministério: confiar e agir conforme a vontade do Senhor. Com zelo e dedicação, ele pastoreou a igreja com amor, trazendo estabilidade e promovendo melhorias, tanto materiais quanto espirituais. Seu ministério foi marcado pelo carinho, pela assistência aos irmãos e pela disposição de servir. Em tempos difíceis, ele não apenas liderou, mas também cuidou, fortalecendo a fé da igreja e mostrando com suas atitudes o amor de Deus. Até hoje, o pastor João Miguel é lembrado com carinho e sempre bem-vindo em nossas comemorações. Sua fidelidade e dedicação são exemplos vivos de um servo comprometido com o reino de Deus. Nossa oração é para que o Senhor continue abençoando sua vida e recompensando cada semente em nosso meio. Pastor João Miguel, nosso coração é grato a Deus pela sua vida. Queridos irmãos, isso é um breve relato, um pouquinho daquilo que Deus realizou através da vida do pastor João Miguel. E hoje nós nos alegramos por tê-lo conosco, porque ele está se recuperando ainda de um procedimento cirúrgico. E ele, ao longo da semana, se esforçou bastante para que estivesse aqui hoje, né? Vem se recuperando há 15 dias, mais ou menos, né? E nós nos alegramos pela presença dele e por ele fazer parte da história da Igreja Batista de João Miguel. Vamos orar nesse momento, agradecendo pela vida do pastor João Miguel, que ele possa continuar sendo instrumento nas mãos do Senhor, hoje de forma especial, através da pregação da palavra. Nós oremos. Pai querido, muito obrigado pela vida do teu servo, pastor João Miguel. Nós nos alegramos por tê-lo como parte da história da Eva Jovem, por termos ele como em Cristo, ó Deus, e família do Senhor. E nós agradecemos porque o Senhor tem restaurado a sua saúde. Eu vim pedindo que o Senhor continue a sustentá-lo, Deus, em todas as áreas da sua vida, Deus. Neste momento nós pedimos que o Senhor continue a usá-lo, Deus, compartilhando aquilo que o teu Espírito já ministrou ao seu coração, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre com os irmãos. Amém. Queridos, eu há pouco uso processos, lenços de papel. Eu vou vai chorar muito? Não, eu sou chorão com natureza, sabe? Infelizmente, não sei se é infelizmente ou felizmente, gente. Talvez felizmente, puxei minha mãe e era chorona. Se você fosse lá na minha casa, conhecesse a minha mãe, conversava com ela umas 2, 3 horas, e depois na hora de ir embora, dona Luzia, bom conhecer, isso é aqui, ela começava a chorar. Aí eu olho para mim, tem momentos que eu não resisto a algumas emoções e eu, às vezes, me desmancho. Eu fico assim, gente. A pessoa falando, não chora, mas morre mais cedo também. Homem não chora, mas morre mais cedo, porque quando você chora, você joga a emoção para fora e aí você fica mais leve. Mas não é por isso que eu choro, ele morrer não, porque eu não tenho, né? Mas é realmente porque acho que puxei a minha mãe. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Está fazendo a sua lição, vai fazer dentro
12 ou 13 dias, vai fazer 32 anos. Talvez nem seja a idade do pastor Diego, não sei quantos anos ele tem, mais ou menos, né? E eu fiquei pensando, gente, 32 anos foi realmente um tempo marcante na minha história. Eu havia saído do São Gato Filho, onde fiquei por 11 anos. Eu fui convidado para trabalhar em Roldã como capelão do Colégio Batista, onde, na verdade, eu trabalhei 40 anos, porque meu ministério, pastorei 4 igrejas, mas também foi no Colégio Batista, onde eu fui convidado para trabalhar. Depois de 7 anos eu quis sair do colégio, o diretor me convenceu que eu precisaria ficar, porque o colégio também precisava de pastor. E naquele tempo a gente tinha, o colégio tinha mais de 9.000 alunos, eu trabalhava por semana nas assembleias, não sei quem alguém passou pela Colégio Batista, era curto, às vezes com 12, 11 turmas, era uma média de mais ou menos 4.000 alunos por semana. Mas eu naquele negócio, sou pastor. O diretor, falei que eu ia sair, pastor, é só mexer com a igreja. Então, mas o colégio é uma igreja, mas o ministério aqui é pastoral, e a gente precisa de pastor também. Tinha 7 anos que eu estava lá. E ele disse para mim assim: qual igreja do Brasil que você tem auditório de não crentes? Ele falou assim: eu vou falar por baixo, 300, 400 pessoas. Vamos ver, qual igreja? Eu que conhecia aqueles igrejas do Brasil, grandes igrejas, pensei em um. E aí, ele sabe o que aconteceu? Fiquei faz 30 anos, ou seja, 40 anos no Colégio Batista, e saí na hora certa também. No momento em que Deus disse: acabou, chega, né? Eu te trouxe, deixei você sair, mas agora não embora. Então, esse é o ministério, igreja e Colégio Batista como capelão. Mas eu pastorei essa igreja interinamente por um período pequeno, mas que marcou profundamente a minha vida. Profundamente. Eu cheguei aqui, mesmo morando em Belo Horizonte, porque eu trabalhava para mim e voltava 2 vezes na semana, e aqui conheci alguns irmãos, né? Entre eles o Marquinho, que foi o historiador da igreja, e me identifiquei demais com ele, sabe? Era amigão, um amigo dele do coração. E visitava a família, a irmã Vera, a esposa, estava enferma, bem doente. E num determinado dia, alguém me liga, não sei quem mais foi que ligou esse pastor, o Marquinhos sofreu um acidente e faleceu. Aquilo foi um choque muito forte para mim. Falei: gente, não é possível. Recebeu em 2 dias. Marcou. Muito forte, porque eu conhecia a história da esposa, né, da Vera, que eu acompanhava de vez em quando nas visitas que fazia à casa dele. Então aquilo me marcou profundamente, tocou fundo no meu coração. Eu lembro que ele tinha 2 filhos, parece que era isso mesmo, Daniel e Larissa. Isso, a Larissa primeiro. Larissa não tinha a idade da Larissa, que eu fiquei conhecendo hoje de manhã. Aquela menina linda, né? A cara do pai. O pai que podia olhar a mãe, não, você é a cara da mãe também, né? Mas a Larissa era talvez mais nova que essa Larissa daqui. Depois o Daniel faleceu também, anos depois. Então, era assim, tem uma história muito forte com ele, sabe? E com a igreja. Foi um tempo curto, mas um tempo que marcou profundamente a minha vida aqui, nessa igreja. E louvo a Deus pela existência, parabéns pelos 60 anos, né, de existência. Salgado Filho, onde pastorei no Espírito Santo também, deve fazer esse ano 68, né, a diferença é pequena. Mas louvo a Deus pela vida dos irmãos,
E hoje eu falei com o pastor Diego, essa simpatia aí, né? Eu vi o retrato dele, eu vi o jogo, esse jeito. Quem quer cair no retrato dele? E é muito simpático. Ele é família. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério. Igreja de Fábio, um abraço você, um abraço a igreja. Algumas coisas que já foram ditas aqui, na verdade, mexeram um pouco também comigo, porque disseram que eu assumi aqui, parece que é 22 de 93, né? 32 anos. O Supremo Sermão, né? Faça-se a vontade do Senhor. É engraçado porque eu estava pensando, pedindo a Deus que terminasse o que falar nessa manhã com os irmãos. Em determinado momento tem um assunto na minha mente que eu gosto, vez por outra, de estar recordando, que é exatamente quase esse aqui. Não tenha medo da vontade de Deus. Eu sempre quero o tipo da mensagem que em algum momento me tocou para falar aos irmãos nessa manhã. Talvez fosse só vontade de Deus, e não do Senhor, por isso que caminhou para outro assunto. Eu quero pensar, meus irmãos, nessa manhã, exatamente sobre um tema que eu creio de extrema importância para a igreja, para os irmãos, crentes salvos e que estão aqui nessa manhã. Eu fiquei sabendo, não sei, a Larissa levantou a mão ali, muito bêbada, né? Parece que é uma irmã dele naquela igreja. Sim. Eu não conhecia, né? Mas que bom vê-la aqui. Eu já disse que foi muito importante no meu ministério. Ele sabe a sua Bíblia. Nas cartas do apóstolo Paulo, apenas um versículo, 2 Timóteo, capítulo 2, e depois Romanos, capítulo 16, 2 Timóteo 2, 15, e depois Romanos 16, apenas a parte A do versículo. Timóteo 2,15 diz o quê? Pastor, dê para a gente bem alto aí, o seu vozeirão. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar. Na verdade, essa palavra de Paulo e é mais para o bispo, o pastor, o presbítero, né, da igreja. Olha, procura apresentar-te a Deus aprovado. Mas parafraseando, eu usaria o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como um discípulo de Cristo, como um crente, como um salvo que não tem de que se envergonhar do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, glória a Deus. Eu olho esse tão pequenininho, eu vou mencionar aqui, de Romanos 16, verso 10, apenas a parte A, que diz assim: quando Paulo encerra a carta dele aos Romanos, lá no capítulo 16, ele então, no fim da carta, manda saudações a várias pessoas da igreja. Se depois você ler em casa, lá, talvez de 1 a 20 mais ou menos, você vai ler, ele faz menção de vários membros daquela igreja, aqui eles estavam mandando as suas saudações, dando saudações, né? E fala daqueles que cooperaram com ele, daqueles que ajudaram, daqueles que eram ativos da igreja, daqueles que faziam trabalho, né? Ela é uma pessoa diaconisa. Ele vai dizer: salve fulano, saudade do fulano, saudade do fulano, tá? Né? E depois, no capítulo, na parte 10 do versículo, ele diz assim: uma das pessoas, salve a Pérez, né? Aprovado em Cristo. Então, como eu disse aí, interessante, porque Timóteo ele fala o bispo, o presbítero, o pastor, mesmo, eu usei a expressão para fazer os discípulos, ou seja, os crentes da unção,
Mas lá em Romanos, ele vai falar, então ele chama a atenção de uma pessoa. Ali, na verdade, lá é uma advertência, um conselho: procura apresentar-te a Deus aprovado. Igreja, procure apresentar-se a Deus aprovada. Procure apresentar, aprovada. Mas quando ele diz saudai a Apelles, na verdade ele não é um conselho, é um elogio. Saudai a Apelles aprovado em Cristo. Então, a palavra que eu destaco dos dois versos é exatamente esta, a palavra aprovado, o aprovado, é isso mesmo? Aprovado e provado na fé que abraçou quando vocês se converteram ao Evangelho de Deus. Então é interessante a gente pensar um pouco nisso, né? Como eu disse, Timóteo, o discípulo tem que se esforçar, procura apresentar a Deus aprovado, se esforçar, né? Para ser aprovado. Mas aos romanos, o discípulo é comprovadamente, como eu já falei, reconhecido como aprovado. E a declaração aprovada, aqui na língua original, pressupõe um teste genuíno, ou refere-se a uma aprovação depois de um autêntico e verdadeiro exame que não deixa qualquer tipo de dúvida. Portanto, quando Paulo deu o seu testemunho sobre ele disse exatamente uma outra palavra: dogma, né? O que apenas é representado no reino de Deus, o que nós, como crentes hoje, também representamos no reino, através da igreja, que é a agência do reino de Deus. Então, é aprovado, e aprovado é aquele que não busca menos do que a excelência, não busca menos do que a excelência no serviço do Senhor, conforme diz a letra de um hino que eu gosto do 410, no serviço do Senhor eu sou feliz, né? Jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio todo mal, é o que diz aqui. Pois bem, queridos, então sejamos então o que nós podemos aprender com Apelles, esse meio especial, único, e esse que está afiliado à comunidade da igreja lá de Roma e que recebeu do apóstolo Paulo este extraordinário elogio. Aprovado. Eu diria que esse texto, se eu fosse usar só esse, eu diria que é a menor biografia da Bíblia. A menor biografia da Bíblia. Isso me faz lembrar do meu tempo de jovem, e talvez alguns aí, não sei, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha rede social, né? E quando a gente tinha que comprar alguma coisa para casa, a gente era eletrodoméstico, uma geladeira, não, uma coisa qualquer, a gente ia lá, olhava o preço, perguntava, não dava para levar à vista, só dividir. E aí? Divide. Aí o camarada dizia assim: o que você precisa ver? Eu preciso de geladeira, eu preciso de fogão rio, alguma coisa mais. Pagar isso que é pesado, precisa dividir. Não tem problema. Você vai lá na salinha do fundo, da loja, tem uma pessoa lá, vai lá que ele vai fazer a sua ficha. Alguém passou por isso aí, não, né? Vai fazer a sua ficha. Tem coisa. Tem mais dele, mais velho preparado para levantar a mão com a idade, né? Mas, talvez passando, vai fazer a ficha. Na verdade, a ficha é quase uma biografia, porque se chegar lá, a gente passava uma folha e você tinha que preencher. E aí, o que está escrito lá? Nome completo, fulano de tal, endereço, rua tal, filiação, fulano de tal, meu, fulano de ciclano, né? Escolaridade, aí isso assim, outro mais, trabalho, sim, qual o seu salário? Pesquisando a sua vida, mesmo. Você já comprou a crédito em algum lugar? Sim, pode citar, né? Tem alguém que você pode citar aí, caso você precise fazer uma consulta? E vai por aí, não era assim? Aí o camarada disse:
que um pouquinho eu volto para te dar a resposta. Ia lá consultar, não sei se tem tinha SPC, consultava alguma coisa lá, e aí vou verificar e encerrar que vai dar. E aí ele disse assim: olha, a sua ficha foi aprovada. Sua biografia estava ali. Mas quando a gente lê, Paulo diz: apenas aprovado. É uma biografia, mas ser completa. Não tem nome de mãe, de pai, de avô, e, né, quem era avô, onde que apenas nasceu, onde ele estudou, o que ele fazia na vida, quais eram seus parentes. Não tem nada disso. Paulo só diz: apenas aprovado em Cristo. E você não acha mais nada na Bíblia sobre esse personagem. Pode tentar aí, se achar que fala depois de uma gente. Não tem. Uma biografia completa. Mas Paulo disse que ele era aprovado, era uma pessoa aprovada em Cristo. Uma pessoa aprovada em Cristo. E amados, é tudo que nós sabemos, né? É o que Paulo falou, aprovado. Mas eu diria para você uma coisa: isso é o bastante, é o suficiente, né? Eu diria, é tudo, é o que satisfaz, e é o que cada um de nós precisamos como crentes em Cristo, o nosso eterno Salvador. Por isso eu diria: se queremos homens e mulheres a serviço do Senhor, identificados com Cristo na sua morte e ressurreição, livres do orgulho, da avareza, da hipocrisia, da inveja, vitorioso sobre o pecado, forte contra os desejos sexuais da carne, capaz de vencer as artimanhas do diabo, nós precisamos ser crentes aprovados em Cristo, como fora o apóstolo, como fora o amigo, como fora Pérez, um amigo de Paulo. Uma pessoa, queridos, uma pessoa aprovada em Cristo é uma pessoa plenamente realizada, ou melhor, realmente realizada. É bem verdade que às vezes o mundo, as pessoas que nos cercam para se viver, costumam pensar diferente, porque dizem por aí que uma pessoa só pode se realizar na vida se ela for bem sucedida, quem sabe, como um médico, um grande jurista, um economista, não é mesmo? Um advogado, um engenheiro, um dentista, uma profissão qualquer. Eles acham que só assim. Ou então se alcançar com êxito na vida financeira pelo acúmulo de bens de capitais, como o Elon Musk, ou então o Gates, né? E ainda outros acham que a pessoa diferenciada ou aprovada é aquela que tem bom êxito também em outras áreas da vida, nas artes, na letra. Mas tal conceito não se revela nem no coração, nem na experiência de alguém. Quando Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, se não formos aprovados em Cristo. Ele deixou claro: sem mim nada podeis fazer, é o que Jesus fala aqui, né? E ele deixou claro que se não formos aprovados nele, por ele, essa realização de que tanto falam não passa de uma presunção ou de uma tentativa desesperada de se enganar a si mesmo para ver se consegue ter paz interior, e sucesso na vida profissional. Por isso que certa vez Jesus falou ao homem financeiramente realizado, lá de Lucas capítulo 12, quando ele diz: a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância daquilo que precisa. E eu diria, né, nos cursos que fez, nos bens que adquiriu, nos diplomas que possui, na cultura adquirida, na riqueza, daquilo que acumulou, na posição social que muitas vezes ele ocupa na sociedade onde ele vive, etc, etc. Porque aquele que para si é junto de tesouros, e o tesouro aqui tem várias conotações, não é rico para com Deus, visto que o homem da palavra contada por Jesus estava aprovado em finanças, em bens materiais.
mas não estava aprovado em Cristo. Pois bem, querido, veja então o que significa ser um discípulo ou um crente aprovado. Ser aprovado em Cristo é estar identificado com Ele. Ser aprovado em Cristo é estar identificado com Ele. O que é isso? É ser igual, né? É tornar-se idêntico, é dar ao outro, né? É dar a um o caráter do outro, ou dar ao outro o caráter do outro. É só brincadeira, trocadilho. É adquirir a índole ou a natureza do outro. Isso é possível? Claro, Cristo sim, não vamos ver. Eu fui pastor de Salvador, o senhor lá, pode ser que, não sei se o Deus conheceu, acho que talvez, foi Itabarica. O senhor da antiga igreja, o primeiro fundador, bravo. Antes de eu chegar a dizer que ele era o dono da igreja. Eu fui para lá sem cabreiro, mas eu falei firme algumas coisas com eles lá antes de assumir, porque se me convidar já sabia o que eu era. E, irmãos, era um casal que já era de idade, eu acho que já tinha mais de 70, e a esposa também. Carregava água da menina para mim. Até hoje a família, pastor, como o papai gostava do senhor, e como eu gostava deles. Nada daquilo falar dele, aquele ex, nada. Homem bom, manso. Mas ele e a irmã Maria eram tão parecidos, eram casados, mas pareciam mais um irmão um do outro. Batiam assim. Se enganar aí o dia de casado, não, eu acho que deve ser filho do meu pai, né? Não é possível, vai parecer, né? Assim, está longe. Mas eles se pareciam tudo, naquilo que pensava, naquilo que fazia, naquilo que comia, naquilo que conversava, naquilo que. Gente, eu ficava assim, não é possível. Você batia outro e outro. Isso me faz pensar, então, que podemos dizer como Paulo, quando ele diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não, mas eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não, mas eu, mas Cristo vive em mim. O que é isso, irmão? Isso significa que deixamos de existir para que Cristo seja refletido em nossa vida. Então, a experiência significa profunda mudança de vida. E quando isso ocorre, não há mais, quando essas coisas ocorrem, não há mais lugar para raiva, para rancor, para ódio, para o ciúme, para mentira, para o egoísmo, se o Senhor Jesus Cristo enche toda a nossa vida. Por isso, quando Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele estava aprovado também e com a nota máxima. Por isso que ele pode dizer tranquilamente, quando escreveu a carta aos Filipenses, está no capítulo 21: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele pode dizer isso em ponto final. Então não há outra vida que possa ser chamada vida que não seja vida em Cristo, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Por isso, queridos, a vida do apóstolo Paulo, que deu esse testemunho de uma pessoa lá na igreja que era aprovada, eu diria que a vida do apóstolo Paulo, que também foi aprovada, nos sensibiliza, nos comove, não é verdade? Mexe com o nosso sentimento, nos faz rever conceitos, valores, direitos, deveres, compromisso sério com o reino de Deus. Mas ser um crente aprovado também em Cristo é saber viver sob quaisquer circunstâncias. Ser um crente aprovado é saber viver sob quaisquer circunstâncias, mesmo nos momentos trágicos da vida, quando tudo parece estar perdido, e às vezes pode até estar, uma enfermidade, por exemplo, grave, irreversível. Tem pessoas que desesperam, mas o crente, num momento como esse, se ele é uma pessoa aprovada em Cristo, ele enfrenta essa barra, porque ele sabe que a vida dele está nas mãos de Deus, que Deus tem o controle de tudo, e que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa. Quando se desespera, então é capaz de ver sobre quaisquer circunstâncias.
Mas há outras situações também difíceis, não é só na enfermidade, né? Há outras situações difíceis, como viver bem em dias de crise, de estabilidade política, de fome, de miséria, de violência, de injustiça social, pandemia, né? Como viver bem no meio de, às vezes, de falsos amigos, né? Falsos amigos, sob a dor da ingratidão, da maledicência, do disse-me-disse, e vai por aí. É como viver bem quando tudo vai mal, como viver bem quando as coisas parecem que nada dá certo. Quem é que sabe viver no meio de circunstâncias adversas, quando a vida muitas vezes são lágrimas e lamentos? Quando sabe viver assim, queridos, se somos aprovados em Cristo e se queremos ser aprovados nele e por ele, nós temos que saber viver em quaisquer circunstâncias, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Isso é o que eu dizer. Você vai ser falado. Estou falando aqui. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Só isso. Mas nem pode. Então você vai viver em qualquer circunstância. Foi o que disse Jesus, né? Por isso que ele disse. Então, a Pedro, seu amigo de Paulo, estava aprovado nesse quesito. Mas Paulo, que deu testemunho desse personagem, muito mais. Muito mais. Paulo, que falou que a Pedro é aprovada em Cristo, também é aprovada muito mais. Veja o que ele vai dizer na sua própria experiência. Quem conhece a história de Paulo, né? Depois se converteu no caminho para Damasco, a vida dele, usando uma expressão pesada, eu não gosto dessa expressão, não vou usar aqui para aumentar, dá uma força, né? Como algumas pessoas chegam a dizer, eu não concordo com isso, diz assim: a vida do fulano virou um inferno. Claro que não foi o caso de Paulo, porque Paulo, o maior personagem do Novo Testamento, foi Jesus. Mas a vida dele foi pesada. Quem lê a história dele, algumas coisas que ele escreveu nas suas cartas, fica impressionado, né? Então a gente vê isso na vida de Paulo. Ele disse certa vez aos Filipenses: eu aprendi a contentar com o que tenho, eu aprendi a adaptar em toda e qualquer circunstância, eu sei passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo, né, de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Aleluia. É o que Paulo diz aqui. Mas outros exemplos de pessoas que souberam, né, e sabem ainda hoje viver sobre quaisquer circunstâncias, nós temos centenas por aí. Centenas de pessoas por aí. Por exemplo, eu diria o trabalho missionário. De algumas pessoas são chamadas, me impressiona, sabe? Porque o camarada deixa cidade, bom emprego, família, conforto, e vai para um lugar assim, sem conforto. Vai lá no meio do Amazonas, vai ser missionário dentro dos índios, deixando todo o conforto, né? A pessoa diz: como é que pode? Você não vai lembrar bem rapidinho, né? Pode ser até que é muito bem com o que eu falo. Eu aprendi um culto missionário, o pessoal pedindo: vamos lá, porque Deus levante pessoas, para que Deus mande um grito, para aqui e tal. E as pessoas começaram a orar, e de repente, depois ele fez apelo, a vida de uma senhora levantou para ir à frente, se entregando, e a mãe disse: você não, você não, você não. Você é missionário. Mas isso me impressiona, deixa tudo e vai ser trabalhar lá no coração da África. Mas eu tenho um exemplo aqui no Brasil, que vocês vão ouvir falar. Pastor Bunker Carlos, muito conhecido no nosso meio. Por quê? Ele foi para o campo missionário, ele tinha 20 e poucos anos. Hoje já tem 90, quase 70 anos lá, entre os xerentes, lá em Goiás. Traduziu a Bíblia do Novo Testamento para a língua xerente, fez um dicionário para a língua xerente. E a pessoa falou assim: pô, Deus, você já era para ter aposentado, vai ter 35 anos de trabalho, tem 70, você vai ter 2 aposentadorias. Não é possível. 70 anos trabalhando, perdeu o projeto, tem que
terminar, ver se eu consigo traduzir o Pentateuco para a língua dos gerentes. Isso eu não posso tomar os nomes, porque a última vez que eu disse, uns 2 anos, pode ser até que já tenha terminado. Mas é um trabalho fantástico, né? Esse é um exemplo de uma pessoa que deixou tudo. E já estamos caminhando para o fim. Então, queridos, se queremos aprender uma coisa que realmente significa, aprendamos a viver sob quaisquer circunstâncias ou sob qualquer situação, a semelhança do que foi o apóstolo Paulo. Como podemos dizer, né, da vida dele, um homem segundo o coração de Deus. E se queremos ser aprovados em Cristo, ser aprovado em Cristo, um aprovado em Cristo é aquele que sabe enfrentar a minha luta de maneira triunfal. De maneira triunfal. E mais uma vez, eu diria que a gente tem que voltar a vida do apóstolo Paulo, lá no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Ele fala de suas lutas e provações. Aí está um homem diante de lutas tremendas, desumanas, humilhantes, difíceis, duras. Paulo triunfou sobre tudo e não se deixou abalar no meio de perigos. Por isso mesmo, cansado, ousou dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aí pergunto: por que será que Paulo não foi esmagado por essas provações? Porque não sentia ele a sensação de desamparo, porque estava sempre com cabeça e almas erguidos. Lá no versículo 10 do capítulo 4 ele diz: eu trago no corpo mortal, a morte de Jesus, para que a vida dele seja vista em meu corpo. Por isso ele disse: para mim viver é Cristo, o morrer é lucro. Quando o ministério do crente é lutar contra o inferno e o pecado, ele tem que estar aprovado em Cristo. E finalmente, ser aprovado em Cristo é saber escolher o melhor tesouro. E Jesus falou: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Agora, isso tem muito a ver também com o caráter, a índole, né? Se o tesouro do homem é imoralidade, a inveja, a mentira, a avareza, o ciúme, às vezes seu coração pode estar lá. Pessoas aprovadas em Cristo têm o coração em tesouros que glorificam o nome de Deus. Amém. E a gente pode, caminhando por fim, dar exemplo aqui de Paulo, ou melhor, Moisés, está lá em Hebreus 11, né, praticamente 25. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por pouco tempo experimentar o gosto do pecado. Outro exemplo, José do Egito, vendido pelos irmãos, estava praticamente saindo da adolescência, talvez uns 20 anos, foi trabalhar na casa de Potifar. Deus abençoou a casa daquele homem por amor a José, mas era um jovem de um caráter ilibado, de uma vida colocada nas mãos de Deus. Ao sofrer as investidas da mulher de Potifar, ele não cedeu. Por isso foi caluniado, foi preso injustamente, jogado lá no cárcere, mas permaneceu firme na Gênesis 41. E outro exemplo que mais me chama a atenção, e esse é fantástico, é Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens estavam na fornalha de fogo lá de Nabucodonosor, né, que fez uma estátua de ouro lá representando Deus, diz: vou tocar a buzina, a trombeta e tal. Quando isso acontecer, vocês devem se ajoelhar, se prostrar e adorar esse Deus, esse nosso Deus. E os 3 jovens que estavam lá no reino de Nabucodonosor, tocou-se a música e eles, eu imagino que cruzaram os braços, ficaram lá, e o povo prostrado, os 3 em pé. Eu até que é da asa da minha imaginação, os 3 em pé. Acabou aquele negócio lá. Vou botar o rei, os súditos dele lá, os outros empregados do palácio, os ministros. Olha, aqueles 3 jovens que o Senhor trouxe aqui para o reino nosso, e deu algumas funções para ele. A cozinha trocou e eles ficaram em pé no
curvaram, se prostraram, desafiaram o seu decreto. Chama aqui, namoro, e aí, olha aí. Nosso Deus pode nos livrar de qualquer coisa. Nosso Deus é o Deus poderoso, é o Criador, alguém vai, o que é Ele para livrar você de minhas mãos? E aí manda, eu vou ter um novo encontro, um novo evento, quer ver se vocês vão se olhar ou não. E vou mandar aquecer o forno 7 vezes mais. A buzina tocou e os 3 vou jogar no forno. E teve a história lá que jogaram, aqueles 3 jogos no forno, perderam a vida, de tão quente que estava. E eles caíram lá no forno. E a minha de um lado, o rei olhou de longe. Peraí, estão no quarto? Glória. Aleluia. Eu vi no quarto, porque o filho do homem estava junto. Eu gosto dessa ilustração do Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando colocou 3 lá, tinha 4. E aí, manda tirar e diz: olha, esse é o Deus de Isaac, a quem nós devemos servir. Pode ter certeza. Os apóstolos, impedidos de pregar o evangelho e anunciar as boas novas, pelas autoridades, foram presos e olha, não pode falar, é proibido. Mas importa obedecer a Deus, Deus não quer poder deixar de falar, temos visto e ouvido. Foi a resposta que ele dá. A gente poderia dar outros exemplos, mas eu acho que isso aqui basta para a gente encerrar a nossa palavra. Concluo então, repetindo os pontos que a pessoa provada em Cristo, né? Aí pergunta: estamos nós realmente identificados com Cristo, como crentes aprovados em Cristo? Temos sabido viver sob quaisquer circunstâncias? Temos enfrentado as crises e lutas da vida de maneira triunfante? Temos sabido escolher o melhor tesouro? Permita a Deus que sim, que a nossa biografia esteja também sintetizada nessa expressão: Nilson, aprovado em Cristo. Pastor Diego, aprovado em Cristo. Larissa, aprovado em Cristo. Podia citar o nome de vários. João Miguel, aprovado em Cristo. Que seja essa a biografia de cada um de nós que está aqui nesta manhã. Amém. Deus abençoe os irmãos. E me perdoe, eu não falo esse tanto não, sabe? Eu tive que contar um pouquinho de história do Cristo, que a Bíblia esticando aqui. Também tentando me prevenir, né? Por isso eu fui tirar. Brincadeira. Eu vou falar mais do que eu falo. Esse aí vou chamar não sei, só daqui 30, daqui a pouco. Aqui tem que fazer essa brincadeira. Que Deus abençoe, irmão. Amém. Muito gostoso ter estado aqui nessa manhã. Eu vejo que muitos daqueles daqui não estão mais aqui, mas me interessa. Vai haver renovação, a igreja vai mudando. Que Deus abençoe os irmãos. E perdoe, viu? Porque saímos extrapolado do tempo. Pastor João Miguel, o povo tem almoço, aguardaremos aqui tranquilamente até às 12h30. Amém ou não amém? Amém. Ó, tem outro sermão já preparado aqui, ó. Quero convidar o irmão Nilson aqui à frente. Ele está se entregando ao pastor João Miguel uma lembrança da igreja para esse momento e a nossa gratidão a Deus pela sua vida, pastor João Miguel. Espero que em outras oportunidades o Senhor esteja conosco, trazendo a palavra, né? Nos alegramos aí, porque Deus tem suscitado e usado o Senhor. Pastor João Miguel foi o ministério mais curto da igreja de João Pinheiro. 7 meses. Mas 7 meses abençoados. 7 meses abençoados. É a pessoa certa na hora certa. A igreja estava passando por um momento difícil. Essa igreja, na vida dela toda, tem passado por um momento difícil. Acho que em todas as igrejas acontece isso. Mas Deus tem abençoado e tem dado vitória. E o pastor João Miguel esteve conosco num momento muito difícil. Aconteceu alguma coisa, mas isso que ele contou aqui, tudo nesse período de 7 meses que ele esteve conosco. E foi um companheirão. O pastor João Miguel estava com a gente aqui, ele vinha acho que 2 vezes por semana, mas estava conosco aqui nos momentos todos
esteve conosco. Então nós agradecemos a Deus pela vida do pastor João Pinheiro. Agradecemos a Igreja Batista do Bairro João Pinheiro. Agradece a Deus pela vida do Senhor, pastor. Que Deus continue abençoando, que Deus continue dando força, para que o Senhor possa estar levando essa palavra àqueles que ainda não conhecem. Amém? Que Deus o abençoe. Eu estou aposentado, viu? Eu estou assim, livre, né? Cara, eu faço isso, eu estou lá na igreja, eu faço é uma igreja que eu falei para o pai, eu sempre gosto de igreja, você tenta para cumprir. Mas que é muito boa a igreja, eu estava vários pastores aposentados, ficavam sentados no banco, porque esse é o último igreja pequena. Então eu falo com a esposa, olha, eu de manhã sempre for uma igreja menor, e na verdade, eu até já falei com a minha família, olha, eu não sei se vai ter que fazer esse papo de nós, você é membro, para ser membro do Barro Preto, porque quase nenhum pastor sem fazer nada, para ser membro da outra igreja, né? Menor a igreja não tem poucas possibilidades de liderança, não para ser pastor de igreja, porque isso aí já passou, tudo tem o tempo, meu tempo já acabou, mas ser membro de uma igreja, e como os irmãos são, isso é para fazer bem para mim, e eu sei que pode ser uma bênção. Eu quero dizer, o pastor que as portas estão abertas, né, pastor Diego? Depois dessa palavra aí, a porta está aberta. Né? Pastor, leva essa lembrança da nossa igreja. Joia. Queridos irmãos, quero convidar a Gisela aqui à frente neste momento. Eu não me contive, gente, eu não preparei, mas não me contive com as palavras do pastor, que falou sobre missionários, sobre a pessoa aí, né? Sobre aquela mãe que falou, mas não, porque sabe que cada missionário enfrenta. Então eu não me contive e vou declamar essa poesia, né? E é de Mirtes Matias, pastor. E eu vou por amor. Então tudo aquilo que ele relatou, realmente a gente vai. Mas nós vamos por amor ao Evangelho, né? Então eu vou por amor. Sei que me apontas como herói, por querer deixar pai, mãe, irmãos e amigos em busca de um lugar distante e difícil. Trata-se apenas de um gesto de amor. Estou, como estarei sempre apaixonada por Cristo, e devo demonstrar-lhe isso de alguma maneira. Quem não abandonaria tudo para seguir o seu mestre numa batalha, principalmente se diz dependesse do crescimento do reino, e se o convite tivesse partido da própria boca do soberano? É por aqueles que ele quer conquistar, os filhos da pátria, os meus irmãos, que transformarei a saudade em alegria. Em nome dos meninos que estão a banhar-se nas águas do Tocantins, do Araguaia, do São Francisco, e todos os rios que cortam essa terra de sol. Pelos velhos que sentam à porta e ficam a olhar no lugar que parece não levar a lugar algum. Por aqueles que lançam as redes e cantam nostalgia. Por os homens de chapéu de couro e alpargatas que lançam por esse mundo afora sem porteiras em busca de sobrevivência. Por aqueles que a doença isolou nos hospitais ou que a
mensagem pregada nessa manhã, que possamos estar em todos os lugares que o Senhor nos enviar, que sejamos achados e aprovados por Ele. Nós vamos continuar respondendo essa preciosa palavra através do hino 410 do cantor cristão. Quero te convidar a ficar de pé neste momento, juntos entoaremos esse hino de louvor ao nosso Deus. No serviço do meu reino sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu reino. Despertando-os também para o testemunho diário durante a semana aos
vizinhos, aos amigos, aos colegas, de tal maneira que pessoas vão se convertendo pelo testemunho daqueles que te servem nesta comunidade. Agradecer pelo culto desta manhã. Continua esta igreja também nos trabalhos que com certeza ainda tem neste dia, e seja um tempo de muitas bênçãos. Oramos agradecido no nome de Jesus. Amém.